Imagine acordar amanhã e descobrir que, sem um código em sua mão ou na sua testa, você não pode comprar pão, leite ou sequer um remédio. Parece roteiro de ficção científica, pois a Bíblia descreveu esse cenário há milhares de anos. E a parte mais assustadora é que sinais claros indicam que isso já pode estar acontecendo, diante dos nossos olhos, sem que a maioria perceba. Enquanto o mundo fala de avanços tecnológicos, moedas digitais e inteligência artificial, poucos se dão conta de que tudo isso está alinhado com antigas profecias. Um sistema global de controle que pode decidir quem come, quem trabalha e até quem sobrevive. O que parecia impossível, agora é apenas questão de tempo. Mas existe uma pergunta que ecoa em cada linha das Escrituras. Será que o Anticristo já está entre nós, moldando silenciosamente o futuro da humanidade? Hoje, vamos revelar como a Bíblia antecipou esses acontecimentos, e quais sinais você precisa observar para não ser enganado. Antes de continuar, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão trazer revelações ainda mais surpreendentes, coisas que ninguém nunca te contou sobre o fim dos tempos. Os sinais não estão escondidos, eles já estão diante de nós. A Bíblia revelou que um líder mundial surgiria com poder absoluto, enganando multidões. Hoje você vai entender por que muitos acreditam que o Anticristo já está atuando em silêncio, preparando um domínio global que pode começar a qualquer momento. A Bíblia não deixa dúvidas. Em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo faz um alerta poderoso sobre a vinda do Anticristo. Ele descreve que esse líder não surgirá de forma comum, mas acompanhado de um poder enganador tão convincente que será capaz de enganar multidões inteiras. Sinais, maravilhas e manifestações sobrenaturais servirão como iscas, não apenas para os incrédulos, mas até para aqueles que se consideram firmes na fé. Paulo revela ainda um detalhe intrigante: o chamado mistério da iniquidade já estava em operação nos seus dias. Isso significa que, mesmo antes da revelação pública do Anticristo, uma força espiritual de engano já agia secretamente, moldando ideias, sistemas e crenças. É como uma corrente invisível que, silenciosamente, prepara cada peça do tabuleiro mundial para a chegada do impostor. E há um ponto crucial: o texto bíblico enfatiza que esse engano será tão profundo porque muitos rejeitaram a verdade. Aqueles que não amam a palavra de Deus, mas se deixam levar pelas ilusões do mundo, serão entregues a uma operação do erro, acreditando na mentira como se fosse a verdade. Esse alerta é atual. Ele nos mostra que a maior arma do Anticristo não será apenas política ou tecnológica, mas espiritual, o poder da manipulação da mente e do coração. A preparação para sua chegada não começa nos governos, mas no engano que já está infiltrado na sociedade. E a pergunta é: será que você reconheceria esse engano se ele estivesse diante de você hoje? No livro do Apocalipse, capítulo 13, João descreve uma das visões mais perturbadoras de toda a profecia bíblica: o surgimento de uma besta que recebe autoridade para governar sobre todas as nações da terra. Essa figura não é apenas um governante comum, mas um líder global, dotado de poder e influência jamais vistos na história da humanidade. O texto revela que este líder controlará algo essencial para a sobrevivência: o comércio. Ele fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em sua mão direita ou em sua testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Aqui encontramos a famosa expressão: o número do seu nome é 666. Mais do que um simples número, trata-se de um símbolo de controle total. Não apenas sobre a economia, mas também sobre a política, a cultura e até a fé das pessoas. O mais assustador é que João enfatiza que essa autoridade será exercida de maneira irresistível. Quem não aceitar a marca será excluído do sistema, colocado à margem da sociedade, condenado à fome ou à morte. Essa profecia nos mostra que o Anticristo não será apenas um manipulador espiritual, mas também um estrategista do poder global, capaz de unir tecnologia, economia e religião em um único império. E a pergunta que não quer calar é: quando olhamos para os avanços atuais, moedas digitais, sistemas de identificação biométrica, controle econômico centralizado, não parece que estamos cada vez mais próximos desse cenário? Antes de se revelar ao mundo como um líder global, o Anticristo estaria conduzindo uma operação silenciosa. O apóstolo Paulo chamou isso de mistério da iniquidade, uma força oculta, invisível aos olhos comuns, mas que já atua moldando sistemas, ideologias e governos. Essa preparação funciona como engrenagens escondidas de uma máquina gigantesca.
Enquanto o povo vive distraído com entretenimento, crises e disputas políticas, um projeto maior avança nos bastidores. Políticos assinam acordos que, aparentemente, buscam paz e segurança, mas que, na prática, transferem poder para organizações e sistemas globais de controle. Não é coincidência ver a crescente unificação econômica, a digitalização das moedas, a vigilância por câmeras e satélites, além do fortalecimento de órgãos internacionais que decidem sobre saúde, segurança e até alimentação. Tudo isso parece parte de uma estratégia invisível: preparar o terreno para o surgimento de um governante que assumirá o comando no momento de maior caos mundial. O mais inquietante é que essa operação não é apenas política ou tecnológica. Ela também atinge a cultura e a espiritualidade. Valores são distorcidos, ideologias contrárias à palavra de Deus são exaltadas, e milhões passam a aceitar como normal aquilo que, antes, seria impensável. A sombra do anticristo já pode estar atuando, moldando o futuro. E talvez o mundo só perceba quando for tarde demais. Quando olhamos para o cenário mundial de hoje, é impossível não perceber que as peças do tabuleiro global estão se movendo em direção a algo muito maior. Tensões entre Rússia, China, Estados Unidos e o Oriente Médio têm crescido de forma alarmante. O que antes eram apenas disputas regionais, agora ameaça escalar para um conflito de proporções globais. O avanço militar, os testes de armas nucleares e as alianças estratégicas mostram que as potências mundiais estão se preparando para uma guerra que pode redefinir completamente a ordem internacional. Guerras locais, como as que já vemos em diferentes regiões, funcionam como estopins que inflamam ainda mais esse cenário instável. Ao mesmo tempo, vemos líderes políticos defendendo discursos de unificação, prometendo segurança e estabilidade mundial. Mas a história nos mostra que, em momentos de crise extrema, é justamente quando surge a oportunidade para o aparecimento de um governante forte, capaz de oferecer soluções milagrosas. Essa instabilidade geopolítica cria o ambiente perfeito para a ascensão de alguém que centralize o poder. Um líder que consiga unir nações em meio ao caos, mas que, na verdade, estaria cumprindo exatamente aquilo que a Bíblia já havia revelado: o domínio do anticristo sobre todos os povos. O cenário está montado. A guerra, o medo e a busca por paz podem ser o estupim para sua revelação. Além das tensões geopolíticas, outro fator reforça o cumprimento das profecias: a tecnologia avançada. Inteligência artificial, reconhecimento facial, chips de identificação e moedas digitais estão transformando a forma como vivemos. Hoje, já é possível controlar quem compra, quem vende, quem se desloca e até quem tem acesso a recursos básicos. A cada dia, governos e corporações acumulam mais informações sobre indivíduos, e leis de segurança, muitas vezes justificadas por crises, tornam o monitoramento social quase inevitável. Fomes, pandemias e desastres naturais têm servido como pretexto para impor restrições e consolidar sistemas de controle. Tudo isso cria um ambiente em que a população se acostuma a depender de soluções centralizadas, sem perceber que está abrindo espaço para uma autoridade suprema emergir. Em Apocalipse, lemos que a besta exercerá controle econômico absoluto. O que antes parecia impossível, exigir uma marca para comprar ou vender, hoje se aproxima da realidade. Sistemas digitais, chips e rastreamento já representam o embrião desse controle. O ponto crucial é perceber que esses elementos não surgiram por acaso. Eles são a preparação silenciosa para um domínio global. O anticristo não precisará lutar para impor sua autoridade. Ele se beneficiará de um mundo já condicionado a aceitar restrições, sob o pretexto de ordem, segurança e progresso. A pergunta é: você está atento aos sinais ao seu redor? Chegamos ao momento decisivo. Depois de observar profecias, operações secretas, crises globais e tecnologias que controlam cada aspecto da nossa vida, surge uma pergunta inevitável: o anticristo já está entre nós? A Bíblia alerta que ele não aparecerá como alguém óbvio. Sua força será silenciosa, inteligente e estratégica. Enquanto muitos se distraem com problemas cotidianos, ele atua nas sombras, moldando governos, culturas e sistemas econômicos. Cada decisão, cada crise e cada inovação tecnológica pode ser uma peça desse grande tabuleiro que leva à sua revelação. Quando conectamos esses sinais à realidade atual, a coincidência se torna inquietante. Guerras iminentes, inteligência artificial controlando finanças, chips de identificação, restrições à liberdade de movimentação e à manipulação de crises. Tudo isso se encaixa perfeitamente no que a Escritura previu. E a tensão aumenta.
O mundo se acostuma a depender de sistemas centralizados, enquanto o verdadeiro perigo se aproxima. A questão não é se ele surgirá, mas se você reconhecerá o engano quando ele estiver diante de seus olhos. Jesus deixou um aviso claro: quem conhece as Escrituras não será enganado. Este é o ponto crítico do vídeo: refletir sobre os sinais, abrir os olhos e compreender que a preparação do anticristo já está em andamento. A escolha é sua: permanecer alerta ou ser levado pelo engano que já circula silenciosamente. Apesar de todo o cenário de controle, crises e engano, há uma certeza que a Bíblia nos dá: a vitória final pertence a Cristo. Mesmo que o anticristo já esteja atuando nas sombras, o mal nunca terá a palavra final. Jesus nos ensinou a vigiar, orar e permanecer firmes na fé, porque aqueles que conhecem as Escrituras não serão enganados. Neste momento, o convite é para refletir: você está atento aos sinais? Está preparado para discernir entre o que é verdadeiro e o que é engano? A profecia não é apenas um alerta sobre o futuro, mas uma chamada à vigilância e à ação espiritual hoje. E mais, você não está sozinho nessa jornada. Compartilhar, comentar e debater essas revelações é uma forma de manter a comunidade desperta e consciente. Então eu quero saber de você: você acredita que o anticristo já está vivendo entre nós? Escreve nos comentários a sua opinião e participe desta conversa. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar atento, porque nos próximos vídeos vamos revelar sinais ainda mais surpreendentes que a maioria das pessoas nem percebeu.